E hoje o nosso convidado, ele é um empreendedor nato. Nato. Ele nem sabia que era empreendedor, mas diante de muitas lutas, conquistas... Vamos só começar aqui falando para você não bater na mesa. Ai, Jesus, lá vou eu de novo. Tá bom, Júnior, tá bom, vou parar. Para, empreende aqui. E ele não vai cortar. Que eu falei para cortar semana passada. Ele não cortou. Desculpa, tô batendo na mesa, mas a empolgação, ela sabe? se emociona, ela dá umas porradas e fica dentro Fala galera, seja bem-vindo a mais um podcast da NewX. Aqui é um espaço que a gente conversa com as nossas lojas autorizadas, aplicadores de PPF. Nosso segmento é estética automotiva, filme, PPF, acessórios. E esse é o nosso espaço de debate e de informação aqui, principalmente da nossa rede autorizada. Já aproveito nesse início para pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal e também mandar seu comentário. Junto comigo, Rafaela Viladangos. Boa noite, pessoal. Adorando a cada episódio uma novidade, né? Uma história marcante. Mas ele realmente é empreendedor nato e ele foi descobrindo, né, que ele tem esse dom mesmo através de muitas lutas, desafios, né? Nani, seja muito bem-vindo, viu? Obrigado. Bem-vindo aqui ao nosso podcast. Quero saber muito sobre sua história, que eu já sei um pouquinho, que é linda, né? Muito. Nani, obrigado pela presença. Mais conhecido como Nani, mas o nome é Ananias. Ananias Oliveira Filho. O Nani é aqui de São Paulo, né? Ele tem uma loja, uma rede de loja aqui na capital. E agora vamos saber se ele nasceu em São Paulo também. Eu conheço o Nani já tem alguns anos, mas não conheço a história dele assim tão no detalhe. Assim. Conheço mais a trajetória um pouco de loja, dessa parte mais empresarial. Nani, obrigado pela presença, obrigado por estar aqui com a gente e seja bem-vindo. Obrigado, Anderson, obrigado, Rafa. De verdade, estou um pouco nervoso, mas... Rapaz, você é o cara das câmeras. Mas estar aqui diante de vocês, para mim, eu tenho uma admiração muito grande, vocês sabem disso. Você eu conheço já há alguns anos, tive esse privilégio de trabalhar com você e te admiro mais do que você imagina. Afinal, não só eu, como todos vê que todos os projetos que você põe em prática são todos absurdos. Então, a gente tem que se espelhar em pessoas como você e nós, lojistas, se espelhamos muito, muito mesmo nesse trabalho incrível. E para mim estar hoje aqui é um privilégio imenso. Obrigado de todo o meu coração. Por falar em acompanhar... Não, agradecer, obrigado. Por falar em acompanhar, né? Ele está com a gente desde sempre também. Ele veio, né, na nossa inauguração. Tá, o Nani tá junto faz tempo, junto com a NewX desde o início, junto comigo já uns anos antes ainda, né? Quando eu mudei, que a gente lançou a marca, ele falou que estaria aqui junto e estava no lançamento e depois trabalhou com material. Até hoje. Nani, obrigado pelas palavras. Vamos começar então a falar de negócio, vamos falar da tua história, vamos contar um pouco pro pessoal aí antes que o Nani, ele é empresário, ele é palestrante, ele é aplicador, né? O cara anda toda na estica aí, mas você vai na loja dele, se o negócio no chão, se esquentar lá, ferve, ele pega, ele faz aplicação, ele aplica filme, aplica PPF, ele é mão na massa. Sim. Então conta pra gente, Nani, um pouco aonde que você começou, onde que você entrou no mercado automotivo, você sempre fez isso, nasceu nisso, o que você fazia antes? Explica só pra gente entender um pouquinho desse contexto e depois entrar especificamente aí nas dicas de como ser empresário e como ser aplicador também. Tá bom. Bom, tudo começou lá em 2009, né? Eu trabalhava no Shopping D&D ali na Berrini como cumim. Não sei se vocês sabem o que é, mas no ramo gastronômico é cumim, chefe de fila, maître e gerente. Então, não, cumim, garçom, chefe de fila, maître e gerente. Então é essa a escala lá, né? E eu era o cumim. Eu montava a mesa, servia a mesa e limpava a mesa. Então eu era o ajudante do garçom. O garçom só tirava pedido e a gente lá, o cumim que trabalhava e trabalhava muito mesmo.
esse ramo Que restaurante que você trabalhava? No Andiamo, em frente ao Barbacoa, sim, lá no Shopping D&D, lá embaixo. E era pauleira mesmo, porque o pessoal descia das torres, né? E lá já dava direto nos restaurantes. Então, assim, horário de almoço e janta era pico mesmo, assim, de 300 almoços, 300 janta. E era suado. Isso já em 2009? Isso, em 2009. E aí, eu sempre tive vontade, assim, de ter o meu negócio, sabe? E conversei com algumas pessoas e eu não tive boas referências, até o conhecimento que eu tinha das pessoas. As pessoas não eram empreendedores, então não sabiam me orientar. A minha parentela também não tem nenhum. Então, também não sabia me dar nenhum... Então, uns riam, outros, né, não acreditaram. E eu tinha um plano na minha cabeça. Tudo que eu tinha era um Monza 89. Era a minha paixão, foi o meu primeiro carro. Eu tinha 19 anos, então eu fiz 18, tirei minha carta e comprei ele. Trabalhava de pacoteiro no Pão de Açúcar da Praça Pan-Americana, trabalhei 2 anos ali. E, enfim, e aí era tudo que eu tinha o carro. Então, o que eu fiz? Chamei um rapaz para ser meu sócio, que era o Márcio. Esse Márcio, ele tinha uma alta elétrica dentro da casa dele. E aí, o meu carro, eu levava para ele fazer umas gambiarrinhas, mexer no som e tal. E eu gostava de mexer com essas coisas, né? E aí, eu enchi tanto a paciência dele que ele aceitou ser meu sócio. Eu vou dar uma resumida, porque a história é longa. Não, mas pode contar, tranquilo. E aí, o que acontece? Eu falei assim, Márcio, eu entro com dinheiro e você com a mão de obra e as ferramentas. E lá, meio a meio, 50-50. Mas você queria, só para entender aqui melhor, você queria ser empreendedor, queria montar um negócio. Sim. Você já sabia que era no ramo automotivo? Sim. Porque eu mexia muito no meu carro. Não, pelo amor que você tinha por carros, sim, ou porque você viu que era um ramo que realmente estava necessitando de uma empresa... Pela empolgação de mexer com carro, imagina, não tinha essa mentalidade não, nem acompanhava isso. Mas só o Márcio tinha uma autoelétrica, mas você queria só um negócio com carro, já sabia especificamente, não, quero ir para o lado de acessório? Não. Tinha que ser carro. Tinha que ser carro e, assim, a gente ia mexer com acessório, né? Isso aí já foi o combinado, porque na época era o kit trio elétrico, né? Vidro, trave e alarme. Era uma explosão. Foi quando saiu o Palio, o Celta. Esses carros vinham meio que cru da concessionária, né? Então a gente vendia muito nessa época. Mas até chegar lá teve episódios, né? Então o Márcio aceitou. Aí o que eu fiz? Eu pedi as contas no restaurante. Eu lembro que sentou o gerente e o diretor da rede Andiamo e falou assim, conversou comigo, falou, Ananias, você é louco, você vai entrar para um negócio que você nem sequer conhece, e eu não sabia trocar uma lâmpada, nada. Sabe que você testar um fusível de um lado acende e do outro não, e não saber se está queimado ou não? Não sabia nada. Fui mesmo de gaiato, de empolgação mesmo. E aí eles me falaram, a gente vai abrir uma casa nova, que era no Shopping Bourbon, ia inaugurar o Shopping Bourbon. E aí, a gente vai abrir uma casa lá, então vai sair 3 garçons daqui para tocar lá e dar ensinamento, e você já vai virar garçom aqui, tem cominha aqui que tem 3 anos e não tem a sua capacidade. E eles falavam que eu voava abaixo, né, que eu corria no meio dos corredores assim, com a bandejona. Eu era bom, então tipo assim, Anderson, eu trabalhei 9 meses lá e tudo que eu faço eu me dedico, tudo. Então assim, eu não era lá só mais um. Eu ia lá para fazer o meu trabalho e eu fazia muito bem feito. É tanto que eu aprendi, eu estudei o cardápio durante um tempo, então eu sabia tudo. Se você sentasse na mesa e falava assim, qual é a sugestão da casa? Eu falava, é essa. Que vinho que você me sugere? É esse. E era obrigado a saber até, né? Então, assim, o que eu comecei a fazer depois de poucos meses? Eu não sei quantos, mas foram poucos. Eu comecei a cobrir folga e férias de garçom. Então, eu era comim, porém eu tinha a minha praça, né? Que eram essas mesas aqui. E aí eu tinha o meu comim. Então, eu me destaquei lá. E aí foi onde o gerente, o diretor chegou e não queria que eu abrisse mão, porque era uma aventura maluca, né? Imagina, você abrir um negócio que você não conhece, não faz ideia, nada. Aí eu pedi as contas, peguei R$900 de rescisão na época. O salário mínimo era 600 e pouco, se eu não estiver enganado. Aí peguei R$900 de rescisão,
fundo de garantia, essas coisas ficou tudo preso. E vendi o Monza com uma dó no coração terrível. Vendi, peguei uma Fan 150 e mais R$2.800 em dinheiro. Então, eu tinha R$3.800 o total que eu tinha em dinheiro. Eu lembro, Anderson, que eu morava com a minha mãe na época e namorava com a minha esposa hoje. E eu olhei para aquele dinheiro e falei assim, nossa, meu Deus, isso aqui é tudo que eu tenho. Tem que dar certo. Eu levantei minhas camisetas assim, coloquei o dinheiro embaixo da camiseta assim, da minha parte do guarda-roupa. E aí achei o ponto, que hoje lá é um salão de cabeleireiro com 2 cadeiras, então era um ponto minúsculo, menor que essa sala aqui, bem menor. E não cabia, por exemplo, um carro grande, uma picape. Tipo, você entrava, mas não fechava a porta. Tinha que trabalhar e tirar. E aí, a gente deu start. Então, eu fiz o quê? Eu comprei R$1.100 de mercadoria, enforca-gato, parafuso, um alto-falantezinho, uma coisinha. O Márcio levou com as ferramentas, e era uma bancada de ferramentas. E aí, a gente começou a trabalhar. Então, o Márcio também ele não tinha loja, ele era um freelancer. Que aí você terminou chamando ele para abrir essa... O Márcio tinha uma autoelétrica, né? Isso, o Márcio na época, eu acho que... Eu não me recordo bem, Rafa, mas eu acho que ele já tinha seus 40 anos, para mais um pouco. E era um cara bem sossegadão, sabe? Tipo assim, então eu trabalhava na casa dele, a casa era própria, o que der, deu, o que não der... Eu não tinha muita ambição assim, não. Era bem sossegado. E só que ele era muito bom no que ele fazia. E algumas concessionárias da região... levava os carros para ele fazer manutenção, motor de arranque, alternador. Na época, poxa, fazia demais isso daí. E era muito lucrativo, né? Porque era mais mão de obra do que peça. E aí eu vi essa oportunidade nele, né? Falei, ele é o cara, eu tô com dinheiro, a gente vai junto e vamos ver. Só que assim, Deus constrói linha... Como que fala? Deus escreve certo por linhas tortas. Porque assim, Anderson, eu sabia que ele bebia, mas eu não tinha dimensão o quanto, porque você só sabe quando você tá dentro, né? E aí, cara, esse cara chapava, Anderson, bebia muito, mas era muito. E ele ficava 2, 3 dias desaparecido. Não é que ele estava na casa dele dormindo bêbado, não. Ele desaparecia. E eu ficava desesperado. Pra você ter uma ideia, eu abri a loja 9 horas, que nem tinha nome ainda, não era Nani Sound, era uma portinha mesmo, boquetinha mesmo. E aí eu varria umas 10 vezes no dia, passava pano, lavava banheiro, porque assim, não era porque ele não ia que eu também ia seguir o caminho dele, porque ou você muda o ambiente ou você se adapta ao ambiente. Então, não era esse o meu propósito, me adaptar a ele, né? E aí... eu pegava as caixinhas de parafuso antes, não sei se você vai lembrar, umas caixinhas azul, que era organizadora. Uns combuquinhos, né? Parafuso, porca, parafuso médio, soberba. Aí eu tirava aquilo, jogava na bancada, limpava e jogava de novo. Vários. Ficava achando serviço. Achando serviço, e varria a calçada e do outro lado da rua. Aí chegavam os clientes, Nani, minha lâmpada aqui, o Márcio foi levar um carro. Aí o Márcio foi buscar um carro. O Márcio foi pagar uma conta no banco. Porque como que eu falo pro meu cliente que o meu sócio está desaparecido bêbado? Com que moral, com que cara eu falo? Então assim, pra mim era doideira. E aí, Anderson, eu já não tinha muito apoio das pessoas que eu tinha ao meu redor, né? E eu chorava. O que eu fiz na minha vida? Vendi meu carro, tudo que eu tinha. O dinheiro que eu peguei eu coloquei aqui, agora já era. E fiquei... Mas não desisti. Até porque eu não tinha essa opção de desistir. Tinha que dar certo, a qualquer custo. E aí fiquei com ele assim uns 5, 6 meses, nessa sofrência. Só que nesse período, ele fazia de um lado, eu fazia do outro. Você foi aprendendo. Ele tava cortando fio, eu tava assim em cima, tá fazendo o que aí? Então, assim, eu aprendi muita coisa nesses meses. E aí eu juntava um dinheirinho e a gente só tinha água, luz para pagar e o aluguel, que não tinha nem telefone na época. Pra você ter uma ideia, no YouTube, se você puxar, você vai ver. Eu acho que estava começando. Então, nós não tinha nem... Hoje em dia, até fica tudo mais fácil. Você faz qualquer pergunta aqui, meu Deus, né?
E aí, chegando na hora de pagar o aluguel, aí ele não tinha a parte dele. Aí eu tinha que pagar sozinho para quando entrar serviço eu pegar na parte dele. Aí eu falei assim, ô Márcio, vamos fazer o seguinte, me vende a sua parte. Aí ele falou assim, como assim? Eu falei assim, não, você me fala, tudo que você tem aqui é a bancada de ferramenta. E o que eu tenho aqui é as mercadorias que eu comprei, que foi com o meu dinheiro. Então assim, quanto que você quer na sua bancada de ferramenta e você trabalha para mim? Aí ele falou assim, mas como assim? Você vai me dar um salário? Eu falei assim, não, você vai receber a metade de tudo que você fizer. Tudo que você produzir, a metade é sua. Ele falou assim, mais ou menos uma sociedade, só que eu tenho total autoridade na loja. Você vai trabalhar para mim, porém, vai ganhar metade de tudo que você fizer. Então, ele estava lá, um alto-falante, R$100, 50 era custo, 25 dele, 25 meu. E aí eu consegui ter uma administração melhor dentro do meu conhecimento ali, e pagar as continhas, repor mercadoria e tal. E aí cresceu muito o Anderson, porque ele era muito querido, então muita gente ia atrás dele. E eu também sou de fácil comunicação, então eu consegui conquistar bastante cliente, e aí ficou insuportável lá, porque tinha dia que eu levava 4 carros para minha casa, que eu morava lá perto. Que bairro que é, né? Jardim Mitsutani, Capão Redondo, na região do Campo Limpo ali. Ah, tá. E aí foi isso. Aí eu achei, lá era uma rua assim, aqui era a rua da loja e aqui era a Avenida Koto Mitsutani. Uma avenidinha de bairro mesmo, começa numa ponta e termina na outra. E aí tinha um ponto lá, Anderson, que era maior, só que o aluguel era R$400. Onde eu tava era 300. Aí eu dei 3 meses de aluguel, né? Comprei as mercadorias. E aí, o que eu fiz? Eu reformei esse ponto, gastei R$3.600, fiquei ali, que foi o combinado, 6 meses de aluguel pago, só que cabiam 5 carrinhos dentro. Falei, opa. E aí dei uma reformadinha, fiz uns grafite e tal, deixei mais ou menos a nossa cara. Aí foi quando eu coloquei Nani Sound, porque eu não sabia o que pôr, na verdade, qual o nome, né, Aí meu apelido sempre foi Nani, né, que é o meio do meu nome. Ananias, Nani, aí ficou. Aí eu falei assim, e Sound, porque na época o Sound era o sucesso, né? Sim. Então as lojas, era o boom na época. Então todo mundo que montava uma loja colocava alguma coisa Sound, porque o Sound não necessariamente é só som, né? Então é acessórios, né? É um leque de produtos ali. Aí Anderson, eu contratei o irmão dele, da mesma forma, ele conseguia administrar. Aí contratei um menino que se chamava na época Tom, e ele era fera já no acessório, trabalhava inclusive numa loja próxima da minha. E aí deu uma forma para a loja mesmo. Aí eu comecei ali no Mitsutani, na Koto, no segundo ponto ali, eu já comecei a entender o negócio, comprar, vender, garantia. Aí eu já comecei a ter uma dimensão do que é ser um empreendedor, né? E mesmo assim, com as minhas dificuldades, porque eu nunca também... Isso foi uma falha da minha parte, antes, assim, eu nunca procurei estudar, sabe? Procurar se aprofundar, que nem eu vejo alguns entrevistados aqui, que os caras, eles têm o sucesso que eles têm, porque em algum momento ali, eles estudaram muito, foi aprofundar no produto, o que é, para que serve. E eu fui sempre trabalho. Mas você tem visão, Nani, sabe? Porque você abriu uma loja e você se associou com pessoas que entendem muito. Sim. Da mão na massa mesmo, sim, né? Então você é um puta vendedor, admiro demais. Você fala, as pessoas acreditam muito em você. Então não foi do nada. Você falou assim, poxa, todo mundo pensou que eu estava abrindo a loja, que eu era louco. Jamais você falou que você tem visão para o negócio, sim, mesmo. Você só precisava realmente ter segurança nesses seus profissionais, né? Para você dar continuidade na sua venda mesmo, né? Sim. Então não é loucura, não é visão que você tem, mesmo sem estudos, como você falou, né? Que você não estudou, não foi a fundo, mas você, eu tenho certeza que se capacitou e aprendeu muita coisa com esses moleques, sim, que estavam com você, sim, né? Sim, foi um tempo de aprendizado muito, sim, bom, sabe? Assim, eu aprendi muito, mas muito mesmo com os meninos, e foram fundamentais na minha vida, assim, meu Deus do céu. E aí, Anderson, ali eu já estava bem,
bem mesmo, assim. Inclusive, eu comprei um Lava Rápido lá no bairro, que era bombástico, os caras faziam... O dinheiro do Monza já tinha retornado? Já tava de golfão, já. Já tinha dado payback? Isso daí já tinha uns 2 anos já que eu tava... Já tava de golfe? Já. Que ligeiro, hein? Não, Deus me honrou demais. Porque, um rolo maluco aí, mas... eu consegui ter um volume de venda muito grande, sabe, Rafa? Assim, mais do que eu suportava, na verdade. Então, assim, entrava uma grana, né? Então, eu só não tinha administração, né? Minha parte de gestão sempre foi um caos. E aí, enfim, beleza. Aí é onde vem o pulo da Nani mesmo. Lá perto da minha loja, tinha uma loja que era a top da galáxia em São Paulo, né? Era ACI, o nome dela. Na época. Então, os caras vendiam, na época, R$200 mil mês. Eles tinham um ônibus antes. Eles iam pro Paraguai, enchia até a tampa de mercadoria e voltava. Então, assim, os caras eram feroz. Os caras faziam aquelas van que tem televisão, frigobar, ônibus. Então, assim, eles eram muito fortes mesmo. Tinha uma equipe, assim, assustadora. E os 2 gerentes dele pediram as contas para montar uma loja. E os abençoado montou bem pertinho da minha. Bem porque eles eram conhecidíssimos na região, que isso hoje eu acho que menos, mas acontecia muito isso, né? Um funcionário saía da loja, pegava amizade com aqueles clientes ali, montava uma loja do lado, só para não ficar desamparado. Então, os clientes que gostavam dele, ia para lá. E foi isso que eles fizeram. Eles montaram uma loja e perto de mim, né? E aí eu fui buscar um carro de um cliente. E descendo na loja, eu vi eles lá cortando MDF para fazer a prateleira deles mesmo, que eles eram fera mesmo na madeira. E aí eu senti de parar e dar, como fala? Não é boas-vindas, dar boa sorte. Aí eu parei, o cara, tudo bem, eu sou o Nani. Falei, você que é da Nani Sound? Já tinha um nome, né, no bairro, a loja. Aí eu falei, olha, eu tô aqui, eu já tenho um tempinho, o que vocês precisarem, conta comigo. Assim, bati um papo ali. E aí fui embora. E aí, Anderson, com o tempo, eles começaram, eles não tinham Nextel. E na época era Nextel a única comunicação, né? Aí eles iam na minha loja para falar com algum cliente. Aí eu emprestava o meu Nextel. Aí começou, empresta mercadoria para eles emprestam para mim. E aí virou comecei a aprender algumas coisinhas com ele, mas eu sabia que eles iam me atropelar, porque o meu conhecimento era limitado. Era aquele café com leite todo dia, sonzinho, corneta, Twitter, Eles não. Eles pegavam uma van do zero e faziam projeto de 25 mil. Eu vendia isso no mês. E os meninos eram fera. Aí eu falei assim, caramba, não, e agora, né? Aí conversa vai, conversa vem, a gente topou uma sociedade. Porque o que acontece? Minha mãe me falou que eu era maluco. Minha mulher faltou arrancar minha cabeça. Porque imagina, você, Canil-X, bem pra caramba. Aí você me põe um sócio aqui. Meio a meio. O cara injeta 100 milhões, ou que conta é essa que você tá fazendo aí? Só que o que acontece, Anderson? Eles não iam entender. E eu ia entender, porque assim, os caras iam me atropelar. Com o tempo, eles iam fazer um trabalho que eu não faço. E eu não sei, eu não tenho noção por onde começa a fazer o que eles faziam. Então, assim, qual a maneira de eu aprender? Estando com eles. Eu falei, vou dar um passo para trás e lá na frente eu vou dar 10 para frente. E aí entrei junto e aí perdi mais do que ganhei naquele momento de transição ali, mas eu fui pro objetivo, aí fui e aprendi. Eu fiquei com eles ali naquele sociedade 6 meses e já aprendi muito, porque assim, era outros números, aí nós já vendia 80, 90 mês, né? E continuou como Nani Sound ou não? Aí lá no Mitsutani fiquei com o Nani Sound e a loja, o nome deles era Mr. Sound. Né? Você não fechou a sua, não, você ficou com as duas. Só que lá eram 2 sócios, o Daniel e o João Paulo. E aí eu ia ser o terceiro, então ia ser mais um ponto de loucura. Só que os 2 caras eram os caras manjam muitíssimo, até hoje, né? Os caras são referência. E aí eu não tinha outra maneira, Anderson. Porque eu ia aprender isso com quem? Eu ia fazer curso aonde? Até eu aprender, começar a evoluir, atropelaram. E aí a Mr. Sound, como eu ficava mais lá, começou a bombar. Aí a Nani Sound foi ficando cada vez mais fraca.
Aí eu fechei a Nani Sound. Olha que loucura. E aí eu fiquei só lá, mas o coração, Anderson, eu falava, meu Deus, eu não posso fechar. Aí nós ia fazer na fachada Mr. Sound by Nani Sound, tipo assim, sabe? Mas não ia deixar o nome Nani Sound apagar. E aí... Ô, Nani, só uma dúvida. Como foi que você convenceu ele de abrir uma loja com você? Ou lhe associar mesmo, né? Eu era muito forte, o nome muito forte, né? Então eu tinha muitos clientes bons que me procuravam. E ele estava começando e ele precisava disso, né? Então ele tinha o que eu não tenho, que é um conhecimento e uma mão de obra boa. E eu tenho um cliente muito, que é o que faz qualquer negócio caminhar, né? Então meio que foi... essa união, eu tenho o que você tem, você tem o que eu tenho, lados, né? Vamos para cima. E aí, Anderson, aí entra mais aí a parte espiritual, assim, né? Porque aí eu sou cristão, né? Com muito orgulho. E assim, lá na igreja que eu congregava, ela trabalha muito com revelações, né? E aí o pastor uma vez me revelou assim que Deus queria me ver, o projeto que Deus tinha na minha vida era sozinho. E aí eu falei, caramba, como assim sozinho, né? Será que ele quer que eu separe da Marcinha? Na minha cabeça, né? Porque eu gostava demais do Daniel. Demais, Anderson, demais. Sabe, a gente era o sócio, pegou uma afinidade. E assim, o negócio tava topzera. Aí eu fiquei, como assim sozinho? Aí beleza. Aí dando uma carona pra ele indo embora, a primeira vez que eu tinha visto ele, né? Aí eu falei assim, ô irmão, posso fazer uma pergunta pro senhor? Porque eu não entendi a sua revelação. Você falou que o projeto que Deus tem na minha vida é comigo sozinho, eu não entendi. Aí ele falou assim pra mim, você tem sócio? Aí eu travei as duas pernas dentro do carro. Eu falei, tem. Eu falei assim, Ele falou, não põe as suas mãos onde estão as mãos de Deus e deixa Deus trabalhar, que Ele tem uma grande obra na sua vida. Eu falei, amém. Eu sempre fui muito temente, né? Então eu não procurava convencer Deus ou fazer alguma coisa para os planos de Deus dar errado. Porque humanamente impossível. E aí antes eu deixei rolar. Aí depois de 6 meses, a gente comprou o ponto que é a minha Nani Sound hoje da Estrada Tapicerica. Não sei se vocês conhecem lá. Sim. E aí, que era uma loja de som lá, mas o dono estava passando o ponto. Aí a gente negociou, acho que foi R$70 mil na época. E aí demos um carro, demos uns cheques, fizemos uma roleira doida lá. E aí pegamos lá. Aí a gente falou, lá vai ser Nani Sound, hein, mano? Porque assim, o nome Nani Sound estava muito forte. Aí montamos lá Nani Sound. Depois dessa loja inaugurada com 6 meses, inauguramos outra Nani Sound. Pra você ter uma ideia, eles não quiseram nem acompanhar o Mr. Sound. Lá em frente à faculdade Unasp, que é a loja do Daniel. E aí ficou 3 lojas. Aí o João tocava a Mr. Sound, o Nani, a Nani Sound de Tapicerica, o Daniel, a Nani Sound da Unasp. E aí ficou isso, e com pouco tempo, depois dessa terceira loja, com 6 meses inaugurada, aí começou a ter uns desafios e umas implicâncias, e a gente decidiu se separar. E eu não lembrava dessa revelação. Quando a gente separou, eu lembrei. Aí eu falei assim, ó, como Deus é perfeito, porque Ele não desamparou nenhum nem outro. Que Ele viu a nossa união também trabalhando junto. Então o João ficou com a loja dele, com os clientes dele, o Nani com a loja dele, com os clientes dele, e o Daniel lá em cima com os clientes dele. O Daniel com a loja que eu dele. Conheço mesmo, da Dani Sound. Sim. Ele mesmo. Tanto que você vê o logo, não muda nada, né? Ele tirou o N e pôs o D, né? Por que será? Parecido. Bem parecido. E aí foi isso, Anderson. E aí deu um boom, né? Porque quando eu tava lá, eu já vendia sozinho 120, 100 mil, que na época hoje é uma grana, né? Sim. Se você pegar a base de lojista hoje, dificilmente vender isso, né? Não estou falando as grandes lojas, mas comparando com quem lojas eu era pequenas, naquela época, lojas pequenas, é difícil vender. E aí eu já reformei loja, eu sempre tive uma visão de, tipo assim, lugar agradável, pessoas agradáveis, sabe? Então, tipo assim, eu sempre fui muito chato mesmo, assim, com limpeza. Dentro do meu conhecimento, sempre teve uma salinha de espera, uma televisão, uma água gelada, um banheiro extremamente limpo, porque eu atendia muito mulheres, né? Então tinha que ter um banheiro limpo. E aí dei uma reformada e toquei o barco ali. E aí veio
o 2015, né? A época da nossa filósofa e presidenta Dilma, que aí deu aquele boom e eu fiquei enrolado. Por quê, Anderson? Eu tinha tudo de bom, mas o principal eu não tinha gestão, zero. E as coisas aconteceram muito rápido na minha vida, sabe? Assim, eu cresci muito rápido e eu não conseguia acompanhar. Então, tipo assim, eu ganhava muito dinheiro, mas era muito. Eu tinha uma RR na sala de espera da loja, pô. Uma Red Bull, edição limitada, R$45 mil. Tinha Audi, nossa, botava para arrebentar. Cartão de crédito, botava. Não tinha um tênis que lançava que eu não tinha. E assim, aí você chapa, né? Sobe pra cabeça, porque imagina só, nunca tive nada disso, não sei o gosto. Aí você começa a sentir, você fala, vou botar pra quebrar, né? Que não vai acabar nunca mais. E é onde a gente Eu já não imagino isso, viu? Porque você é muito certinho, né? Super corretinho. Então eu não imagino você colocando pra quebrar assim. Não tinha como, não, assim. Mas esse botando para quebrar, e isso aí eu falo com muito orgulho, assim, não é que nem eu botar para quebrar o de hoje em dia. Né? Putaria, cachaçaiada, não. Era gastando mesmo. Era gastando, mas assim, agora bagunça, mulherada, não, pra glória de Deus, assim, nem conheço isso, assim, não sei nem, não me faz falta porque eu não conheço, então... Mas assim, eu botava para quebrar, Rafa, no sentido que... não administrava o dinheiro, comprava o que tinha vontade. Eu não tinha um controle. Se é 120 mil, posso gastar 120 mil no mês, nossa, né? Sem o controle. Eu não sabia quanto que eu tinha de cheque na rua, Anderson. E na época era cheque, vendedor até babava, né? Sim. Ele chegava na loja... Não, vendia um caminhão, o cheque do Nani. E aí... E eu tinha um nome muito forte, né? Já nessa época aí também. E de bom pagador, de cara certinho. E em 2015, eu jogo a culpa no 2015, né? Mas é que foi uma referência, que eu já vim numa administração péssima. Em 2015 veio o impeachment da Dilma lá e deu aquele boom no país. Então o mercado ficou um caos. As coisas, Anderson, começou a cair de um jeito assim assustadora. Chegou uma época que não tinha como controlar. Não tinha como. E aí foi aonde eu quebrei. Quebrei de verdade. Recebi ordem de despejo lá. Fiquei 3 meses de aluguel atrasado. Recebi ordem de despejo. E aí eu chapei, Anderson. Eu não sei se você conhece a região ali mais ou menos, mas eu ia andando da minha loja até a ABB, que é a Associação Brasileira do Banco do Brasil, que é um clube, e voltava. E isso eu tô falando de 2, 3 quilômetros para frente. Aí chegava, olhava para dentro da loja, ia até o metrô Capão Redondo e voltava. E pensando, porque assim, a minha mulher não sabia disso. E aí, ela depois que ela soube, ela falou que achava que eu que estava com ruindade. Porque assim, antes, quando chegou nesse nível, já faltou as coisas em casa, aluguel da minha casa atrasado, não fui despejado porque a casa era do meu avô, e meu avô não me cobrava. E eu tinha medo, Anderson. E eu me sentia um lixo, assim, extremo. Que eu chegava em casa, eu tinha medo da minha mulher falar assim, acabou o gás. Eu não tinha R$70. Mas eu quebrei de um jeito, assim, Anderson, sabe o que eu fazia? Eu saía da loja, eu parava no posto do lado lá e mandava ele colocar 10, 15 reais de álcool ou gasolina e fingia que esquecia a carteira dentro da loja. Para poder ir embora e vir trabalhar no outro dia, fazer esse dinheiro para ir lá e pagar. Não, Nani, tá de boa, pô, vai lá, amanhã você passa aí e paga. Que o dono do posto ficava lá o tempo todo, né? Conhecia, almoçava na mesma padaria, tudo. E eu lembro, assim, alguns pontos marcantes disso, que assim, eu passei de um cômodo pro outro da minha casa e eu vi a Marcinha colar o bico do sapato do Biel, um super bonde, para ele ir pra escola no outro dia de manhã. E aquilo ali me arrebentava, que quando eu olhava aquilo ali, não podia fazer nada, André. Nada, não tinha o que eu vender. Carro com documento atrasado, tudo arrebentado, assim, feio, assim. Sabe antes que é uma situação que você assim, não tem saída mesmo? Uhum. Porque qual é a saída que você tem? Você não tem nome para nada.
As pessoas que confiavam e acreditavam não acreditam e não confiam mais. Meu nome virou chacota para os vendedores. O mesmo vendedor que uma vez ele chegou na loja lá e ficou das 10 da manhã até as 2 da tarde me esperando para almoçar. Esse cara, uma vez eu fui comprar com ele, aí ele fez assim, ó. Primeiro você paga o que você deve, depois você vem aqui e compra. Isso daí eu não esqueço dele nunca. E teve outros também, aí teve um... Ixi, é difícil, porque é assim, né, Anderson? Infelizmente, é uma verdade. O ser humano, ele é muito difícil, né? Só que eu não era um pilantra, né, Anderson? Eu estava passando por uma dificuldade. Quem me conhecia sabia disso. E eles sabem o que falavam? Ó, não vende lá não, hein? Se você for lá, você vai pro buraco junto. Lá já era, lá quebrou. Porque assim, tinha um ou outro que ainda era parceiro, que vinha, pô, tava almoçando lá, fulano falou isso e tal. Cuidado, presta, se cuida e tal. E não acreditava, sabe? E aí, eu fui levar meu filho para a escola no primeiro ano de escola dele. Aí ele me pediu uma mochila de rodinha, eu também não tinha para dar. Nossa. Dói, né? Dói, mano, dói. Porque assim, só sabe quem passa mesmo, não dá. A gente fala assim, mas aquele momento ali foi um momento, sabe, se abaixar a cabeça no volante assim e falar assim, mano, até quando isso aqui, velho? Você aprendeu com a dor mesmo. Mas foi o quanto muita. A gestão é importante, né? Muita, Rafa, muito, sim. E onde veio essa virada de chave aí depois dessa dificuldade toda? Foi. E aí entra... O Nani ressurgindo das cinzas, como é que foi isso? Na verdade, isso aí, eu devo tudo isso à minha princesa, minha esposa Márcia, porque sem ela, coisa eu linda. Não estaria sentado aqui nessa cadeira de maneira nenhuma. E vocês vão saber como. E aí, passei essa dificuldade. Aí eu chamei a Marcinha para vir trabalhar comigo, para me ajudar nessa parte burocrática. Ela não trabalhava? Não. E aí, quando ela ficou sabendo, aí ela ficou apavorada também. Falou, amor, por que você não me falou isso antes? Aí a gente começou a dar nossos pulos. E ela tinha um nome sujo, Anderson, na época. E lá na igreja, novamente, a gente tem uma revelação que Deus estava limpando o nome dela. E aí ela recebeu, né? Mas não acreditou. Depois de poucos dias eu falei assim, amor, vamos puxar seu nome para ver como que tá? Aí ela falou assim, que nada, não. Tá, era Unibanco, hoje Itaú, né? Tá, devo no banco, devo na... tal. Eu falei, o não a gente já tem, vamos puxar. Puxei no meu contador, que era em cima da loja, 0. Não tinha nada consta, tava lá assim, nada consta. Aí eu falei assim, não, pô, ela deve assim. Aí ele falou assim, vai lá no banco e manda puxar no Bacen, porque lá o que tiver, meu amigo, vai aparecer. Aí eu fui lá, que era no Shopping Campo Limpo, né, pertinho, minha agência era lá dentro. Fui lá, o meu gerente puxou e realmente não constava nada, Anderson. 0. E aí, acredite quem quiser, né? E porque o que estava acontecendo antes? Eu devia muito, só na conta corrente era 42 mil negativo. Meu limite era tipo 30. Então, se eu vendesse hoje um PPF full, que não tinha naquela época, mas se eu vendesse 20 mil reais hoje, amanhã eu não tinha nem o dinheiro para pagar a mercadoria e nem lucro para poder fazer nada. E aí eu me prostituía literalmente, porque chegava uma pessoa para pôr quanto que é a película? 300 reais. E no dinheiro? 200. 150. Por quê? Pagou o dinheiro, eu conseguia fazer alguma coisa. Eu fiquei 6 meses com a água cortada lá na loja. Porque deu um vazamento, e aí quando você tá cagado, né, as coisas acontecem. Deu um vazamento lá e a água veio 6 mil reais. Aí fui na Sabesp. Fui na Sabesp. Aí, vamos negociar, vamos. 30% de entrada e tantas parcelas. E os 30%? Cadê? Que não tem dinheiro para comprar um sabão. Fiquei 6 meses. A Marcinha, para poder ir no banheiro, toda hora ia na padaria, comprar uma bala, um pão, para usar o banheiro. Porque é doideira. E aí, Anderson, com o nome dela limpo, a gente fez uma vida nova, né? Então, eu abri um CNPJ, que hoje vocês conhecem como Márcia Sound. E aí, veio maquininha nova, limite novo, tudo novo, talão de cheque 0. E aí, eu falei assim, opa, aí eu já tinha uma experiência, né? Falei assim, não posso me empolgar agora. E aí, era tudo na gestão dela. E aí, a gente começou a se organizar, a pagar tudo, pagar todos, e ficamos um
um ano assim, vivendo no limite, mas já era outro cenário. Ela administrando tudo, você na venda. Biel com sapato novo, mochila nova. E aí, de 2017 para cá, aí já tava benzão, mas benzão mesmo. Tanto que aí eu abri a loja no Campo Limpo, depois Morumbi e depois Taboão, que hoje, né, é franquia lá, né? Eu passei o ponto lá. Mas mais ou menos é isso. Então, assim, essa trajetória aí foi muito difícil, muito marcante mesmo. Teve outros altos e baixos, mas para não alongar muito, é basicamente isso daí. A gente sabe que todo mundo tem vários desafios, né? Mas para você foi dureza, meu amigo. Aparecendo um atrás do outro, né? Foi, mas eu te admiro muito como pessoa, como ser humano, tudo, mas você sempre fala muito de Deus, né? Muito. E sempre fala que primeiro lugar é Deus. Sim, segundo, família. Terceiro, loja, né? Sim. Eu acho que essa é a tua base, né? Total. É essa base que te faz impulsionar e não desistir nunca, né? Que você era para ter desistido mesmo diante desses perrengues, né? Muito, porque foi tenso, Rafa. Foi tenso, assim, de verdade mesmo. Assim, a única coisa que eu tinha, e eu louvo a Deus por isso, foi a igreja. Porque eu ia para lá, os ombros baixos, cabeça baixa, só ouvia a palavra, mas a cabeça ficava mais girando do que ouvindo e entendendo. E algumas revelações, não desista, Deus está contigo, você está na beira do deserto, aguenta mais um pouco, Deus está te forjando, tem algo grande vindo. E você fala, vindo como? Que é algo grande, né? Não aguento mais, né? Não aguento mais, assim, foi pesado, mas assim, Rafa, eu confesso para você assim, se eu não tivesse a minha base espiritual em Cristo, eu não teria suportado, eu teria enlouquecido, eu teria, não sei, talvez estaria na droga, na bebida, porque a gente, ser humano, a gente sempre procura um refúgio, né? Então, cada um no esporte, um no jogo, outro na bebida, e naquele momento ali, se eu não tivesse Cristo, assim, eu nem estaria, porque eu nunca bebi na minha vida, nunca, não sei o gosto de uma cerveja, nada. Então, cigarro, fumar, essas coisas também nunca tive. Então, não tinha nenhum vício, nada assim, sabe? E amigos, não me lembro de nenhum na época para ir na casa, sentar, chorar e desabafar. Então, imagina a angústia. Aí, na frente da minha mulher, eu não poderia fazer isso, porque eu ia apavorar ela mais ainda. Então, era o provedor, eu sou o homem, eu tenho que fazer isso aqui dar certo, fazer acontecer. E foi uma luta, foi muito difícil. Mas é bom porque, assim, uma coisa é a gente ler, outra coisa é a gente assistir. E outra coisa é a gente viver, né, Rafa? Então, assim, a experiência que a vida nos dá, o know-how que a gente tem, não dá para explicar, né? Assim, tem que viver. E eu passei outros momentos difíceis de lá para cá também. Depois veio a pandemia também, que não foi nem um pouquinho fácil. Mas eu já estava mais forjado, né? Porque eu aprendi, eu sei o caminho, eu sei o que tem que fazer, eu sei onde tem que segurar, eu sei onde tem que planejar. Então foi mais fácil, né? Nani, depois, antes da gente entrar mais em alguns detalhes da loja no dia a dia, você não parou, né? Expansão, você aí abriu mais 2 ou 3 lojas. Isso. E aí depois você transformou o seu negócio também numa franquia, é isso? Que hoje você tem algumas lojas pelo Brasil, mas com modelo de franquia. Isso aí continua evoluindo, eu te conheci, então eu acho que nessa tua retomada de chave, que eu acho que foi segundo semestre de 2017 ou 2018 ali, como 18, que a gente passei a trabalhar com você, que você passou a ter uma visão diferente na loja, trabalhar com produtos de alta performance. Sim. E aonde surgiu essa ideia de fazer essa expansão para franquia, de ampliar a loja, porque logo depois, 17 foi a tua retomada. E aí 2020, pandemia, né? E ninguém sabia o que ia acontecer. Como é que foi esse momento e aonde veio essa ideia de fazer essa expansão? O que te deu esse gatilho ou te deu essa energia para você falar, eu quero franquear, eu quero expandir? Como é que foi esse processo? Na verdade, antes, assim, eu confesso que assim, eu nunca tive esse pensamento de expandir para o Brasil, até pela dificuldade que hoje tem o nosso negócio de manter um padrão, de manter a qualidade. Imagina isso no Brasil, né? Então, assim, eu não tinha
essa dimensão. Eu só fazia um bom trabalho. E assim, na pandemia eu praticamente inaugurei em 2019 o Morumbi, né? E aí, com um ano lá, em 2020, depois que a pandemia eu montei Taboão. E assim, a pandemia, como eu sabia fazer já um pouco melhor a gestão, para mim foi muito bom. Mas foi muito antes, porque deu um pico de venda assim, absurdo da nossa área. E aí foi onde eu consegui abrir Taboão. Aí foi só impulsionamento mesmo, sabe, Anderson? E assim, é difícil até de falar. Eu acredito que assim, que Deus estava direcionando tudo, porque se eu não tivesse as 4 lojas, não seria viável para o Sidney, né, que era o nosso presidente do grupo, me ver como franquia. Então, o que ele falou? Pô, se ele tem 4 lojas e ele é e ele consegue gerir, então a gente consegue gerir para o Brasil. E ele tem uma visão absurda de negócio. Então, foi um grupo que te procurou ou você já tinha essa ideia? Não. Depois dessas lojas montadas, Rafa, eu tinha um cliente, que era um clientaço, né? Infelizmente, hoje ele não é mais, porque ele é sócio, esse cara que está sentado ali do lado. E aí, ele era diretor de expansão lá do Grupo Calais. Sim. Então, assim, ele já vendeu quase 600 franquias em todo o Brasil, de algumas marcas, né? E aí, ele tinha uma Audi TT, que por sinal maravilhosa, conversível, e a gente estava fazendo PPF no carro dele. E aí, eu sentado no chão, dando acabamento ali no para-choque, ele também foi, sentou do meu lado e conversa vai, conversa vem. E ele é um cara extremamente fanático por carro e por esse mundo de automotivo. E aí ele falou assim, pô, Nani, você não pensa em franquear esse negócio? Eu falei, não, Fernando. Mas por quê? Eu contei a dificuldade e falei assim, não, pô, mas isso é normal. Que negócio que não tem problema com mão de obra? Que negócio que não tem dificuldade? Isso é normal, pô. Por isso é um grupo, a gente vai gerir, vai ensinar, vai fazer processos. E aí ele levou essa ideia para o Grupo Calais, né? Que ele era o diretor de lá. E aí o Sidney gostou da ideia, pesquisou no mercado, não tinha ninguém, né? Que hoje tem muita estética, né? Agora, loja de acessórios, película, estética automotiva, somos o primeiro, por enquanto, no Brasil. E aí ele foi lá na minha loja conhecer a loja. Aí conheceu a loja, me pediu uma porrada de documentação, de números, DRE, para ver se o negócio realmente era o que eu falava, né? Se dava a lucratividade que dá, porque no franchise, assim, o negócio tem que ser tão bom para que na ponta o franqueado ganhe mesmo, né? Porque senão ele não dá certo. E aí ele viu, comprovou que o negócio era fantástico, uma lucratividade absurda, e aí topou. Aí a gente se uniu, e aí o Fernando aí já vendeu aí quase 30 lojas já em todo o Brasil, já. Graças a Deus, com muito sucesso, está dando muito certo. E hoje o que a loja oferece? O que a rede de lojas é padrão? Todas elas oferecem os mesmos tipos de serviço? Sim. Hoje somos especializados em acessórios, né? Que é um leque muito grande, CarPlay, multimídia, bastante coisa. Películas, né? Então hoje temos bastante, como posso dizer assim, na área da película, né? Então tem a comum, então nós temos a nanocerâmica, tem o antivandalismo, envelopamento, tanto parcial como full, PPF e a parte de estética automotiva, né? É uma loja bem completa ali, então. É uma loja bem completa. E é legal, Anderson, porque assim, isso está dando muito certo, acho que por causa disso, que a gente tem um leque de produto muito grande. Então, por exemplo, se entra um carro bem básico, tem muita coisa para vender para ele. Se entra uma Porsche, tenho muita coisa para vender para ele. Então, assim, a Nani Sound hoje, um dos motivos assim, dela estar sendo um sucesso é isso. Então, eu não tenho um alvo, um público específico. Não, tem que ser o A, B. Não, pode ser o D, o Z. Se entrar, vai ser o mesmo atendimento, o mesmo processo, o mesmo carinho, a mesma qualidade de trabalho. E para aquele que está escutando a gente e quer ser um franqueado da Nani, qual o perfil que tem que ter, Nani? Vocês estudam, fazem uma avaliação? Sim. Aí já é com o departamento mesmo. Aí se quem quiser, tiver interesse, vai lá no oficial, manda um direct lá, que aí já tem uma equipe bem bacana, que já vai dar todo o suporte, aí vai encaminhar
todos os passos aí. Precisa ter algum perfil específico para investir ou qualquer área, de qualquer segmento, é possível o cara vir, comprar uma franquia e montar a loja? Sim, é possível. É possível. A gente não tem assim uma escolha, tem que ser do ramo já. Não, muito pelo contrário. A gente tem pessoas que eram TI, inclusive sim, a que está comprando o PPF com você hoje, o Mate, a Bobina, ela é de TI e está um sucesso. A loja dela é linda, incrível, tem um faturamento mensal legal. Então, assim, a gente tem um treinamento muito bacana, né? Então, a gente tem os processos que faz o negócio dar certo, independente de onde você veio. Agora, você tem que querer trabalhar, né? Muito bom. E agora falando um pouquinho, né, de PPF, né? New X Podcast. Falando aí do PPF, você começou com o PPF também, foi o quê? Em 2019, não foi? Foi. Eu lembro que eu acho que foi comigo, o primeiro curso que você fez foi com a gente, comigo, com o Lucas. E o que mudou depois que você mesmo começou, você que fez o curso, você começou a aprender, você começou a aplicar na loja, o que mudou na tua loja, PPF? Como é que foi isso? Mudou tudo antes, porque o PPF ele traz clientes diferenciados, né? A gente sabe que é um produto que tem um custo um pouco alto, né? Então já não é todo mundo que procura. Então, assim, se o cliente aceitou e te procurou, é um cliente diferenciado. Então, assim, o PPF na minha loja foi muito importante para esse meu crescimento, sabe, Rafa? Porque eu mudei muita coisa na loja, né? Fiz um box, então, tipo assim, eu evoluí muito por causa do PPF. Fiz um box, procurei entender como que faz, como que estudei muito, né? Você me deu aquela apostila lá, estudei bastante, fiz bastante vídeo com a minha capacidade ali na época de atrair clientes e tal. E assim, os carros que entram na loja são diferentes, o tipo de público que você se enquadra, que você conversa, que você tem que estar preparado para receber é outro. Então, assim, o PPF, não vou nem falar de faturamento, né? Eu ia exatamente perguntar isso, porque meu Deus, você atrai um público diferente, porque ele tem um investimento, é um produto de valor agregado, bem diferente, né, do filme, do acessório, que do custo, mas ele trouxe um faturamento adicional, extra, alguma coisa. Valeu a pena fazer o investimento? Nossa, muitíssimo. Eu jamais abriria uma loja hoje, antes, em qualquer lugar do Brasil, para não trabalhar com PPF. Assim, não faz sentido dentro do nosso segmento, porque é até difícil até de falar, porque imagina só, você faz um carro, se você fizer um carro full no mês, você já ganha, tipo assim, é absurdo, pô. Então, é um material, gostoso de trabalhar, é um material que, assim, você vende com tesão, sabe? Com propriedade, porque você sabe que você está vendendo entrega de verdade. Não funciona, né? Funciona, sabe? Então, tipo assim, é tudo isso, sabe, Rafa? Tipo assim, você está apresentando, você tem empolgação. Eu mesmo, né? Quando eu falo da New X, eu já falo todos os pontos. Falo, olha, eles estão em todas as portes do Brasil, é a marca oficial da Motorgrid, todos os eventos automotivos do Brasil. Estou falando eventos, né? Qualquer coisinha não. Olha o stand dos caras, entra lá no site, entra. Então, assim, são muitos pontos positivos que me facilitam e me dá muito argumento lá na ponta de fazer a venda. E aí a gente mas o orçamento e tal. E eu deixo o cliente sempre à vontade. Eu aconselho a todo mundo deixar, sabe? Porque, o orçamento. Eu falo, olha, fique à vontade, assim, eu não vou falar do concorrente porque eu não sei que material que ele trabalha. E não seria justo da minha parte condená-lo. Mas eu sei o que eu vendo e tudo que eu estou te falando, eu vou te entregar. E é assim, 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 assim. Então, quando você já mostra essa propriedade e o que você está vendendo, é absurdo. Por quê, Anderson? Primeiro, eu sei que, assim, quanto que eu estou vendendo? Estão falando de 25 mil reais, pô. 18 mil reais, não tem... É uma grana, é um carro investido em outro carro. Então, assim, eu sei o que eu estou vendendo. Tem propriedade no material para falar. E a margem que o material dá é maravilhoso, pô. Você tá doido? Dependendo de uma loja minha que é enxuta, né, dentro da nossa realidade, se eu vender 2 full, o lucro, eu pago meu custo fixo variável ali de funcionários, pelo menos. Muitos lojistas estão fazendo esse cálculo. Rafa, eu preciso vender
3 full para pagar funcionário, aluguel. Então, essa lucratividade que o PPF dá também atrai muito. Nossa! Mas em relação ao PPF da New X, o que te atraiu muito também na qualidade dele, Nani? Já que você é uma pessoa que é extremamente exigente também e que você quer sempre treinar os seus franqueados, né, para atender da melhor maneira e ter os produtos melhores realmente do mercado, que faz total sentido para vocês, né? Rafa, eu vou te responder como se eu estivesse vendendo, né? O material, ele fala por si, né? Você vê a autorregeneração do material, é uma loucura. A gente testa na hora lá para o cliente ver e é real. Não é uma coisa que você está só falando. O brilho do material é muito bom. Você é doido. Independente da cor do carro, Rafa, você faz uma aplicação de PPF... Se você fizer só frontal e não passar um coat cerâmico no resto, é gritante a diferença. Então, assim, a New X, ele traz essa propriedade pra gente muito boa, sabe? Porque, assim, autorregeneração, um brilho absurdo, uma hidrofobia absurda, um resultado maravilhoso, não volta de jeito nenhum. Eu acho que até se você aplicar errado, o material não volta. Então, assim, isso dá essa confiança pra gente, sabe? Então, assim, a New X mesmo, hoje, assim, pra mim, assim, de verdade, assim, E não é porque eu estou aqui também não, assim, sabe? Eu não vejo material assim similar. Até porque é 100% de poliuretano. Muitos, quase todos, se não todos, né? Tem uma concentração de poliuretano e não 100%. Então isso dá... É tanto que você pega a elasticidade, você vai aplicar o New X, é loucura. É doideira. Você começa ele aqui, você estica ele até lá e vai embora. E assim, é um material que tudo... Ele te entrega, tudo que ele promete, ele te entrega e é real e é muito bom. Eu estou bem satisfeito. E Nani, e você até hoje, você ainda aplica e faz a gestão, mas ainda aplica ou você já parou de aplicar? Olha, como é que está isso? Porque a gestão eu não faço mais, hoje eu acompanho, né? Porque eu tenho quem faça. Então hoje já tem um time bem... estruturado. Mais estruturado, mais completo. Então, me dá essa liberdade de estar aqui hoje. E quando entra um carro, se for um carro muito específico, aí eu gosto de acompanhar. Então, e eu gosto de fazer também, né? Então, a gente dá uma forcinha ali e tudo. Mas, assim, eu não faço mais hoje sozinho a aplicação, que eu tenho também meu aplicador lá. E a gestão também eu não faço sozinho, que eu tenho também o Fernando, que é meu sócio hoje. Então, ele... me ajuda muito com essa parte de marketing e gestão. Então, eu fico mais ali na operação, acompanhando tudo, os processos, ver se está tudo saindo conforme combinado. Já chegou no ponto de só trabalhar com o que gosta mesmo. Essas coisas chatas deixa para os teus funcionários, né? Nani, uma outra pergunta aqui. O que você acha que é essencial para ter uma marca forte, como a Nani Sound? Comprometimento, caráter... bons produtos, não tem como, Anderson, fugir disso. Não se apegue ao barato que funciona, que não funciona. Para você criar uma boa marca, uma marca com propriedade no mercado, você tem que estar com as melhores marcas, você tem que estar com as melhores pessoas, você tem que ter um time bem treinado, porque não adianta você fazer um baita trabalho e na ponta os funcionários fazer uma cagada no carro de um cliente, isso vai te gerar um transtorno terrível. Então, acho que assim, você ser honesto com o cliente, você vender para ele o que você prometeu, você entregar o resultado para ele que você prometeu, e com boas marcas, não vou vender New X e coloco marca X lá. Não. É caráter, sabe, honestidade, um atendimento diferenciado antes, porque hoje é muito humano, né, o nosso negócio. Então, assim, não tem como eu te vender um PPF full só por ligação. Acontece, mas é difícil. Então, assim, tem que ter o contato, você tem que sentir o cliente, mostrar a propriedade que ele não está fazendo uma má escolha, que ele pode confiar em você, pode confiar no seu produto. Então, eu diria que ter o caráter, ter uma boa equipe, ter os melhores produtos do mercado e andar com os melhores, porque você aprende muito, né? Atendimento diferenciado, você falou. O que é para você um atendimento diferenciado? O que é o atendimento diferenciado da Nani Sound? É você entender o seu cliente, né, Anderson? Tipo assim, chega uma mulher, chega um homem, você vai lá, olha no olho do cliente, aperta a mão do cliente,
sabe? Não tá com pano, com nada. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, que posso te ajudar? Eu queria ir. Entenda, espera o cliente falar, entenda o que ele está pedindo. Exemplo, você chegou na minha loja querendo película. Para que diabo que eu vou te vender multimídia? Não tem nada a ver, entendeu? Olhei, aliança na mão, um relógio legal, cadeirinha de bebê no... Então, cara, eu vou vender uma película de nanocerâmica, eu vou vender um antivandalismo. Então, assim, dentro do que ele veio buscar, eu vou entender o que eu posso vender. Vendeu, namora. Eu falo com meus vendedores, né? Tem que ter um namoro ali com o cliente, conversa. O senhor vai tomar o quê? Né? O senhor quer não. O senhor vai tomar o quê? Quer uma água, você quer um suco, quer uma água de coco? O que o senhor quer? Eu tenho um frigobar lá na loja, lá na sala de espera, e tem de tudo, menos cerveja, né? Porque não dá. E aí, oferece para o cliente, não, vai lá, pega, o neném veio, posso dar uma... Pega um todinho, abre, dá para o neném, sabe? Quebra o gelo. E aí você olha o carro, por exemplo, se uma moça aqui na Rafaela, vendi lá a película, eu já converti minha venda. Então, ela veio com uma ideia que ela não entende de película, de escurecer o carro. Eu vendi para ela um nanocerâmico ou um antivandalismo, que é o que vai... No caso da Rafaela, você pode vender uma higienização também. Não, mas aí que eu ia falar, André, porque assim, chega uma mulher... Aproveitou toda vez que eu estiver lá. No caso dela específico. Mas eu melhorei bastante, melhorou, não foi? Melhorou. Ele foi viajar no meu carro, nossa, tava um brinco. Foi viajar essa semana, ela me buscou no aeroporto, né? Que ela tava já numa rota, e eu fui encontrar ela. Primeira coisa, eu falei, nossa, que carro organizado, né? Limpinho. Aí eu tava só com a mala de mão, coloquei no banco de trás. Chegou no hotel... A gente fez check-in, aí foi sair do hotel e ia mais alguém junto daí no carro. Vamos colocar a mala no porta-mala. Pra que isso? Decepção. Tava tudo lá jogado. Ela bateu os tapetes lá dentro do porta-mala. Foi isso. Eu tenho meu kit, me aguarde já no meu carro ali pra, olha, já disfarçar. Mas agora tá limpinho o carro. Não é só vender o grandão. Vai nos pequenininhos, que a margem é assustadora e também funciona. Então, acho que um atendimento diferenciado é esse, sabe? Primeiro você entender o que o seu cliente está procurando e aí tenta dar o melhor para ele. É isso aí. Muito bom. E Nani, agora falando um pouquinho mais dessa parte, um pouco de mental, pessoal, administração, você tem várias lojas, tem um time de funcionários, tem pessoas que fazem gestão, tudo, mas... A gente sabe que no dia a dia o bicho pega. É cliente ligando, é problema que dá numa loja, problema que dá em outra, cliente que às vezes acha que entendeu uma coisa, entendeu outra. É um probleminha que dá às vezes num carro de um cliente que um funcionário fez. Essa pressão, é fornecedor ligando, é pedido. Tem muita coisa que você acaba tendo que no dia a dia tomar a decisão, fazer as coisas no dia a dia, às vezes ter esse pensamento rápido. Como que é o Nani, você, nesse dia a dia de pressão e tomada de decisão rápida? Como que é a tua postura, a tua forma de ação no meio da correria? Anderson, é o objetivo, né? Não tem... O problema, ele tá ali para ser resolvido, não para ser esticado, né? Então, ou você namora o problema, ou você resolve o problema. E, assim, hoje eu tenho um time bacana. Então, por exemplo... eu tenho o cliente, ele reclamou, vai para o líder do pátio. Ele não conseguiu resolver, não é um retorno que... Ele passa para o meu gerente. O meu gerente não resolveu, aí passa para mim. E quando passa para mim, eu resolvo. Porque qual outro caminho? O que aconteceu? Ouço ele falar, não, o senhor está certo. O que o senhor quer fazer? Porque já passou por 3. Eu vou ter que resolver. Eu vou ter que... Não, então, é que... É lógico que existe, cada problema tem sua complexidade, mas eu resolvo. O que o senhor quer fazer? Sabe, Anderson? Tipo assim, porque a gente tem um dia muito corrido, né? Tem muita coisa para fazer. Então, eu não posso pegar um problema e carregar ele o dia inteiro aqui dentro, porque as outras coisas não vão andar. Então, assim, eu procuro entender primeiro e resolver. Claro que nem sempre então toma seu dinheiro de volta aqui. Mas isso aí eu ensino assim, que é o extremo. Porque você dá uma carta de fracasso, né? Quando você devolve o dinheiro. Eu não tenho competência para resolver esse problema. Desculpa, leva para outro lugar.
Mas existem casos, né? Mas é muito difícil. Mas assim, independente do problema, eu tento entender e entender com o cliente, tá? E o que a senhora quer fazer para a gente resolver isso aí agora? Eu tenho essa e essa opção. Qual das duas acabou para a senhora? Ah, não quero, eu quero. Como que a senhora quer fazer? E aí eu vou e faço. Tem muito... Por falar em tomada de decisão, tem algum perrengue assim que você passou, ou você mesmo na sua loja, ou com seus franqueados que mexeu e falou, caramba, eu vou ter que resolver e o perrengue é grande? Rapaz, agora você me pegou. De cabeça, assim, é tanto problema que... Para lembrar um... Todo mundo só vê, né? Glamour, né? Não, mas tem bastante. Tem. Mas, assim, para mim lembrar algum, esse aqui foi assim, agora eu te peço perdão, não lembro mais. Mas tem bastante, né? Tem bastante coisa. E coisa muito boa, assim, que você... Eu lembro de uma que você me ligou e falou assim, Rafinha, manda a PPF para mim, que eu vou fazer o PPF uma Ferrari aqui, que eu quero criar um conteúdo, você fala, se expressa muito bem, você faz vídeos também para seus franqueados, né? E que você lembre aqui uma coisa muito boa também, diante várias também, que eu tenho certeza que você já passou. Foi tanta coisa boa que Deus tem feito ultimamente para mim, sabe? Tudo tão rápido, né, Nani? Tudo tão rápido, assim, os sócios que eu tenho hoje, assim, foi Deus, o próprio Deus que preparou, a equipe que eu tenho, sabe, assim, ultimamente está acontecendo muitas coisas boas para mim, para minha vida pessoal, para minha vida profissional, eu estou evoluindo muito, né, porque a gente fala que somos a média das 5, 6 pessoas que a gente convive, né, então a gente tem que procurar conviver com pessoas que nem vocês, assim, que nem eu tenho hoje, porque eu tô aprendendo muito, sabe, Rafa? Então, assim, eu não sei, assim, também, uma coisa, assim, esplêndida, assim, olha, Rafa, isso daqui, porque tá acontecendo bastante coisa legal. Primeiro que, para chegar até aqui, né, Rafa, ser a única no Brasil, de franquia do nosso segmento, ter esse número de loja, né, ter bastante franqueados já performando muito bem. E para nós é muito gratificante, porque a Nani Sound ela mudou a minha vida totalmente, né? E agora poder levar isso para o Brasil inteiro e fazer a Nani Sound mudar a vida de pessoas também é muito gratificante, né? Então, eu acho que o maior bênção assim, que aconteceu na minha vida foi isso daí. Foi Deus ter posto esse projeto na minha mão, com pessoas altamente capacitadas, meus sócios, né? Toda a nossa equipe, que... Eu sei a dificuldade que foi, Rafa, esses 3 primeiros anos foi um tempo assim de adaptação, a gente aprendeu muito, evoluiu muito, muitas coisas estamos melhorando, né, corrigindo rotas, mas está sendo tudo muito legal. E se eu não tivesse as pessoas que eu tenho hoje do meu lado, esse projeto já teria terminado, infelizmente. Sim, porque é tudo muito difícil, né, Rafa? Você empreender no Brasil é para quem tem coragem de verdade, né? E paciência e foco. E se você não tiver boas pessoas ao seu redor, assim, meu Deus. E é um projeto muito grande a Nani Sound, a NS Franchise, que a gente fala, né? Nani Sound Franquias. É um projeto muito grande. A gente pretende chegar em números de lojas aí bem expressivos. E é um trabalho de formiguinha, né? Não é fácil. Nani, algum hábito ou rotina que você tem, que você acredita que é um diferencial? Para falar aí para a galera que está nos assistindo, lojistas, amigos aí que nos acompanham. Tem algum hábito, alguma coisa, alguma rotina que você acha que é um diferencial no seu dia a dia? Olha, Anderson, falando de mim, assim, a minha rotina é oração, né? Eu oro muito durante várias vezes no dia. Antes de vir para cá, pedir direção para Deus, para mim não falar bobagem, para mim... embora eu estava nervoso, para ele tomar posse disso tudo aqui, abençoar todos que estiverem aqui. Eu acho que assim, a minha rotina é isso, assim, estar sempre próximo de Deus, porque independente do que acontecer, se eu estiver com Ele, o final é a vitória, vai ter o processo, né, como toda guerra, mas o final é garantido. Então a rotina que eu tenho é agradecer a Deus pela vida, pelos meus filhos, pela mulher que eu tenho, pelo meu negócio, e vou para a loja todos os dias bem feliz mesmo, sabe, bem alegre mesmo, assim, é contagiante, né? Então, aí às vezes chega lá, o clima tá pesado, o que tá pegando? Compra uma coca ali, dá uma resenha aqui, não, o problema não, daqui, deixa que eu resolvo.
E aí o dia vai embora e assim vai. A rotina, então, você deixaria de conselho para a pessoa ter mais essa proximidade com Deus, a oração? Sim. Com certeza isso é um grande diferencial. Sim. Clareia a mente, né? Muito. Ele dá direção, né? Ele sabe de todas as coisas. Com certeza. Tem algum conselho, Nani, que você recebeu ao longo da tua trajetória que você acha que mudou alguma coisa para você e que você poderia dividir com outras pessoas que também estão começando, ou estão trabalhando, ou estão fazendo? Teve alguém que chegou e te deu algum conselho? Anderson. Agora você me pegou com essas perguntas aí, porque para lembrar de cabeça aqui na frente de vocês ainda. Com toda certeza foi a esposa dele que deu esse conselho pra ele. Não, sim, assim, eu tava com você em todas as horas, né, Nani? Sim, não, minha mulher, nada disso, e eu falo sempre que, assim, se não fosse ela, assim, não teria acontecido mesmo, porque eu já estava quebrado, né, lá atrás. Sim. Claro que Deus é Deus, mas Deus usou ela grandemente para poder me ajudar, né? E ela me aconselhou muito. A gente conheceu ela, sabe onde? O Anderson foi dar uma palestra lá num grupo Calais, né, Anderson? E a sua esposa estava lá. Foi onde a gente conheceu. Dia que você levou... Ele arrasou, não arrasou? Que palestra, viu? Um homem embaçado. Ele é enjoado, né? Foi a primeira palestra que eu vi do Anderson, assim, falando daquela maneira, assim. Deus escolheu. Foi muito bom, né? Foi. E a pessoa, se tivesse desistido lá no churrasquinho, todo mundo te zoando, você acolhidinho, olha o monstro que é hoje. Hoje as pessoas se espelham em você, querem estar com você. O Anderson, quando ele estava lá na 3M ainda, ele falou assim, Nani, tal dia eu vou na sua loja. Mulher, eu comprei um monte de coisa nova, pintei o chão de epóxi, comprei caixa de ferramenta. Eu falei, não, o Anderson vai vir aqui, pô. Lembra quando você foi? Você falava, lembro. Você fez até um vídeo, o chão dava pra comer no chão. Tinha acabado de pintar. Mas é isso, né? Porque... E o Nani comprava de pouquinho. E eu fui nesse dia, eu falei, minha mulher quase morreu, 18 mil reais ele me vendeu de película. Eu falei, você não tem que comprar mais de pouquinho, tem que comprar de bastante agora. Olha a estrutura da sua loja. Comprou na outra semana, saiu, deu tudo certo. Abandonou. É abençoado, ele tem uma mãozinha. O Anderson, a gente, como pode dizer assim, tanto antes quanto você, quando entra na loja, é diferente, sabe? Assim, a vibe, receber vocês para nós é gratificante, porque não só a marca, mas as pessoas, né, que são vocês, assim, para nós, assim, eu tiro por mim, tá? Mas acredito que para todos é muito gratificante, assim, quando eu ainda liguei pro Lucas, é verdade mesmo, antes você vai vir aqui na loja? Vai, bebê, vai aí, tal, deixa tudo certinho aí, ele é enjoado, hein? E para nós é muito legal, é muito gratificante, né? Porque está aqui, está perto, e o projeto que vocês tiverem, com certeza eu vou estar junto e vamos embora. Ele vai ser o próximo Pro Dealer, já está tudo certo já. Meguiar's, né? Vamos falar aqui do nosso parceiro, nossa nova marca esse ano, da APG. Toda a linha completa de Meguiar's, nosso patrocinador master aí do nosso podcast. E a gente tem duas linhas, tá? A gente tem uma linha de entusiasta que o consumidor consegue comprar nos canais digitais, né? E tem uma linha fechada que é exclusiva para a rede de loja autorizada. Então, o cliente que quer fazer algum tipo de serviço especializado vai levar na nossa rede Pro Dealer. E você está entrando agora para a rede, né? Colocando... Já passou do tempo, né? Já de entrar com toda a linha de estética. Tá aí todos os produtos. Tem vários produtos, todos os produtos para polimento, para correção de pintura. A Meguiar's, ela se vende só, né? Isso aí para nós é muito importante, porque quando você faz uma vitrine bonita e você coloca alguns produtos que você leva o cliente e você mostra, e eu ainda falo, se você não conhece, dá um Google aí, dá uma pesquisada. E, por exemplo, na Geon lá que a gente vende hoje, né? Que é só os coaches mesmo, porque a gente vai mudar tudo. Então, assim, é uma marca forte também. Então, e quem gosta de fazer isso no carro, Rafa, já conhece, ou tem uma leve noção. Aí, quando você fala Meguiar's, é igual você vê um 3M na prateleira, né? Você sabe que a marca é imensa, né? Muito legal. O que é legal da Meguiar's é que ela tem a linha para todos os processos, né? Você não vai ter só a linha de coating cerâmico, ou só para correção, ou só a linha de boinas. Não, a Meguiar's, ela tem a solução completa. Então, você pode fazer todos os processos, desde a lavação do carro, descontaminação,
ferrosa, descontaminação de pintura, correção de pintura, você pode fazer tudo, até as proteções e as manutenções, tudo com a linha Meguiar's. Aqui tem alguns produtos, deve ter aqui uns 15, 20 produtos, mas a gente tem disponível, a Meguiar's tem mais de 800 produtos, né, desenvolvidos, e a gente tem no Brasil disponível já mais de 100, são uns 120 produtos disponíveis no Brasil. Muito legal. É um leque de produto muito legal, né, e não tem para onde correr, né, o que você quiser fazer no carro, tem Meguiar's para fazer. Fechou, Nani. Já passou de 1 hora que a gente está conversando aqui. Caramba, passou rápido. Bom, né? Não foi tão... Não foi tranquilo. Nani, algum conselho que você deixaria para quem quer empreender, quer começar uma loja, quer começar um negócio do zero? O que você daria de conselho? Jesus é o caminho, a verdade e a vida para sempre. Você pode até ser rico, mas você não vai ser próspero, né? Você tem que estar com Jesus. Eu digo isso por mim mesmo. Então, que quem não aceitou, aceite Jesus, corre para os braços dele e todos os seus caminhos darão certo. Você pode traçar o plano que você quiser. Se você tiver ele com propósito no seu coração, vai dar certo. Muito bem. Estamos chegando ao final. Uma história muito bonita do Nani. Tinha coisas que eu não sabia. Algumas coisas eu já sabia da história dele, mas alguns detalhes aqui eu não sabia do início. Muito legal saber disso, saber que é uma pessoa esforçada, dedicada, que trabalha e que fez o negócio dar certo na raça, né? Na raça. A gente que não vem de família, o que eu sempre falo é, às vezes o pessoal cita, não vim de família boa. Não, eu vim de uma família muito boa, no sentido de educação, honestidade, caráter, mas não era uma família com um poder aquisitivo, um poder financeiro bom. Então, a gente que vem de uma família simples não tem essa opção de, se der errado, eu monto outro negócio. Gente, como você falou, não tinha outra opção. Não. Tinha que fazer dar certo. Tinha que dar certo e deu certo. É por isso que dá certo. Acho que a gente tem uma garra maior, né? Quando você olha assim, fala, cara... se em 2015 eu tivesse desistido. Não tem como dar errado. Estaria aqui, né? Você fala, não posso. Tem que ir pra cima, tem que confiar. É isso aí, Rafa. Já conhecia, já admirava, mas depois desse podcast, te admiro ainda mais, meu amigo. Obrigado, muito obrigada por nos ensinar, né, que Deus é em primeiro lugar mesmo. Sempre. E fé, né? Ter muita fé, porque não é fácil para ninguém. Obrigada por tudo mesmo. E vamos para muitas novidades esse ano, né? E acompanha a gente em todas essas novidades, hein? Você tá doido. Tem mais coisa aí, viu? Vem muito mais coisa. A gente não sossega. Esse ano ainda vem mais coisa. É isso aí, gente. Estamos chegando ao final do nosso programa, do nosso podcast aqui da Animax com o Nani Sound. Reforçando, não deixe de curtir, se inscrever no nosso canal e deixar seu comentário aí. Muito obrigado e até a próxima semana. Valeu!